Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Cláudio Rosa, mais uma vez com vocês aqui no canal que diz a Bíblia. Tudo bem? Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer você que é inscrito aqui no canal. Já passamos, olha aí, de 27 mil inscritos. Muito obrigado, Deus te abençoe. Se você não é inscrito, está conhecendo o canal agora, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações. Faça os seus comentários também. Nós agradecemos muito quando recebemos os comentários. Compartilhe e dê o seu like. Está bem? Será que todas as pessoas são filhos de Deus? Toda a humanidade são todos filhos de Deus? Nós vemos muitas vezes as pessoas falando assim: ah, eu sou filho de Deus, então nós somos filhos de Deus, todo mundo é filho de Deus. Será mesmo? O que a Bíblia fala sobre filiação divina? Vamos ver isso logo depois da nossa vinheta. Muito bem, estamos de volta. Deus te abençoe. Olha, será que todas as pessoas no mundo são filhos de Deus? Será que todos os seres humanos são filhos de Deus indistintamente? O que a Bíblia fala a respeito disso? Bem, começando já sobre o assunto, nós vamos ler aqui em Marcos, no capítulo 16, no seu versículo de número 15. Marcos 16, 15, Jesus, ali já no final, ou no último capítulo, melhor dizendo, do Evangelho de Marcos, ele vem falando o seguinte, diz assim no versículo 15: E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqui nós já vemos que há uma separação, ou uma qualificação, melhor dizendo, dos seres humanos. Os seres humanos que vão receber o evangelho, que vão ouvir o evangelho, que ainda estão na condição de separação de Deus, estão separados de Deus, por não terem ainda ouvido o Evangelho e tendo agora estado em uma aliança agora com Deus através de Jesus Cristo, o Senhor Jesus mesmo os coloca como criaturas e não como filhos. Agora, existem outros textos bíblicos que apoiam esta passagem e que mostram definitivamente que nem toda a humanidade, que não são todos os homens, não são todos os seres humanos que são filhos de Deus. É bem verdade que Deus é o criador de toda a raça humana, obviamente. Começou lá por Adão e todos agora são filhos de Deus, estão espalhados pela face da terra. Vamos ver isso aqui, uma confirmação disso, que está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17 e o seu versículo de número 26. Que diz assim, olha: E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então, o texto mostra que Deus realmente, ele é o criador de toda a raça humana. O texto está dizendo que foi para habitar toda a face da terra e determinou os tempos dantes ordenados. Ou seja, tudo está ligado sempre à questão dos atos decretivos de Deus, daquilo que Deus pré-ordenou antes até que tudo viesse a existir. Mas esse fato, então, nos mostra um primeiro ponto, que toda a raça humana, ela foi criada, mas nem toda ela tem o quê? Ela tem a filiação divina. A Bíblia não fala que os homens todos têm filiação divina. Muito pelo contrário. Para fortificar aquilo que nós falamos logo no início, de que as pessoas que ainda não têm uma aliança com Deus através de Jesus Cristo estão fora, né, desta condição de serem filhos de Deus, nós vemos isso em Efésios. Efésios, lá no seu capítulo de número 2, os versículos 2 e 3, diz assim: Em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, todos aqueles que são filhos da desobediência, eles estão andando no curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. O espírito é esse espírito que opera sobre estes. E o versículo 3 diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos.
e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Olha o que o texto diz: éramos, por natureza, filhos da ira. Ou seja, naturalmente, todos os seres humanos são ou nascem filhos da ira. Não tem uma filiação com Deus. Eles não têm. Essa filiação ela vem a partir do momento em que a pessoa faz essa aliança com Deus através de Jesus Cristo. Então, todos os seres humanos são criaturas e não filhos de Deus. Passam a ser filhos de Deus quando há essa intervenção sobrenatural de Deus sobre a vida da pessoa. Por que nós falamos que é uma ação sobrenatural de Deus sobre a vida da pessoa? Porque no Evangelho de João, vamos voltar ali para João, no seu capítulo 1 e no versículo 11, nos diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, os judeus. O versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, há um poder da parte de Deus que transforma o ser humano de criatura para filho de Deus. E o versículo 13 diz: os quais, ou seja, esses que agora se transformam em filhos de Deus, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, essa transformação é uma transformação que vem através de uma operacionalidade sobrenatural, decretiva de Deus sobre a vida desta pessoa. Lá em Romanos, no capítulo de número 8, Romanos capítulo 8, no seu versículo de número 14, está escrito assim, 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, quem não é guiado pelo Espírito de Deus, não é filho de Deus. E aí é muito fácil de se entender. Aqui o texto é muito claro e literal. E o versículo 15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o Espírito, aqui em letra maiúscula, que é o Espírito Santo, de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Nos tornamos então filhos de Deus em adoção através do sacrifício de Jesus e pela fé na bendita pessoa de Jesus, pelo seu ato sacrificial. Então, nem todos os seres humanos são filhos de Deus, são criaturas, e que se tornam filhos de Deus quando passam pelo crivo do Evangelho de João, ali no capítulo 1, nos versículos 12 e 13, principalmente o 13, e se completam aqui em Romanos, no capítulo de número 8, versículo 15, onde diz, mais uma vez lendo: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, está muito claro, pelo qual clamamos Abba Pai. Amém? Então nem todas as pessoas são filhos de Deus, mas somente aqueles que se dobram ao senhorio de Cristo e o reconhecem pela fé como Senhor e Salvador. Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, muito obrigado por estar nos acompanhando aqui no canal. Obrigado por você que tem dado seu like, que tem compartilhado, que tem mandado seus comentários e você que está se inscrevendo agora. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.